Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, produção textual. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. A gente traz hoje uma reflexão, né? Luz suficiente. Eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção, por favor. Começa aí. Às vezes, toda a luz que tenho ilumina apenas o lugar onde estou, ou só um passo à frente. Deus me dá apenas a luz que preciso, no momento em que preciso. Nesses momentos, em caminho pela fé, incapaz de enxergar o futuro e sem compreender totalmente o nosso passado, Deus nos dá a luz que precisamos. E por essa razão, devemos rejeitar o medo e a dúvida que ameaçam nos afligirmos. Temos de escolher estarmos contentes onde estamos, permitindo que Deus nos leve aonde for preciso, para que a gente encontre a sua palavra, o seu ensinamento e a sua luz necessária para nos fazer vencer toda e qualquer adversidade encontrada. Então, é com esse sentimento, com essa reflexão que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E a gente pede agora, gentilmente, né, que você faça seu registro na sua agenda e que em seguida a correção da página 142 a 148. Essa correção, né, você deve geralmente ter lido aí o texto, né, que está presente na página 142. O relato a seguir é o trecho de uma aventura vivida pelo navegador, quando ele fez a remo a viagem pelo Atlântico Sul, tá bom? Então, vamos para a página 143, conforme a agenda. Que experiências são relatadas nesse texto? Vocês vão dizer. São relatadas, né, as experiências de partida da viagem do navegador da África para o Brasil em um veleiro, tá bom? Observe algumas palavras empregadas no texto. O que essas palavras revelam sobre o espaço onde ocorreram as aventuras? Aí você vai dizer, revela as aventuras que se passou no mar. Pois vocês vão ver aí, se tentar essas palavras, cais, atracados, baía, pesqueiros, âncora, barcos, porto, mastros, proa. C. Observe os verbos destacados no trecho a seguir. E com passaporte diário e livros de bordo debaixo do braço, subi os degraus gelados da escadinha de ferro e fomos atrás da única luz acesa no porto. O oficial da imigração, especialmente arrancado da cama para a ocasião e com cara de quem não estava muito acostumado a madrugar, colou as estampilhas, carimbou e finalmente assinou os meus papéis. E assim, às 6 horas do dia 10 de junho de 1974, uma gelada manhã de domingo, eu estava oficialmente autorizado a deixar o porto na Namíbia, antiga África do Sudoeste, com destino ao Brasil, remando. Em que tempo verbal eles estão? Porque esse tempo verbal é predominante? Você vai dizer que ele está no pretérito perfeito, porque normalmente nos relatos de viagem, os fatos relatados ocorreram em momento anterior ao escrito, né? E a gente vai se remeter ao passado. Em determinado momento do relato, né, a Mia afirma que estava nervoso ao deixar a África. Explique por que ele se sentia assim. Porque iria começar uma aventura, né, em alto mar, cruzando o Atlântico com destino ao Brasil em um veleiro. Então, de certa forma, ele estava apreensivo. Aí você tem aí o relato de viagem, né, o seu público-alvo aqui nesse destino, pessoas que se interessam por aventuras, tá certo? O objetivo é relatar situações vividas durante uma viagem, expondo ainda sentimentos e sensações. O relato de viagem tem características, situações reais que ocorreram com uma pessoa. Emprego da primeira pessoa do discurso. Temos os marcadores do tempo e, claro, a descrição. Tá bom? Aí nós temos aí na página 145, dando continuidade à nossa agenda, expressões idiomáticas. Em nosso dia a dia, costumamos utilizar expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, ou seja, termos ou frases que assumem significados diferentes daquele que as palavras teriam isoladamente, visto que essas expressões assumem sentidos diferentes dependendo do contexto em que são empregadas. Essas expressões são chamadas de expressões idiomáticas, tá bom? Releia a seguir trecho do relato de viagem de Che Guevara. Começamos a voltar para o galpão ao pôr do sol, e estava tudo escuro antes que chegássemos lá. Tivemos uma surpresa agradável quando descobrimos que Dom Pedro Olate, o vigia, estava nos preparando o churrasco. Comemos como leões, só para não perder o hábito.
Como sempre acontece em qualquer churrasco, havia carne demais para o número de convidados. Logo, nós tivemos carta branca para seguir nossa vocação de camelos. Com que sentido a expressão em destaque no trecho A costuma ser empregada no dia a dia? Com o sentido de comer muito, né? E com bastante vontade, voracidade, como o leão. E a expressão em destaque no trecho B, com o sentido de ter a permissão para realizar algo. Que outras expressões idiomáticas podem ser usadas para dizer que alguém comeu em demasia? Aí, estômago de avestruz, boa de garfo, né? Entre outras. Essas expressões costumam ser usadas em situações de formalidade ou de informalidade? De informalidade, né, pessoal? Pois são expressões usadas no dia a dia em situações de comunicação informais, tá bom? Leia a tirinha com alguns personagens da turma do Chachado, né, e responda. Nessa tirinha, os personagens estão em um jogo de futebol. No primeiro e segundo quadrinho, eles demonstram insatisfação com a atitude do personagem Arthurzinho. Explica o porquê dessa insatisfação, considerando que todos estavam envolvidos na mesma situação? A insatisfação ocorre porque os personagens desses quadrinhos pertencem ao time adversário de Arthurzinho, que está mostrando uma caixa de bombons a juiz, o que sugere a ideia de conseguir algum benefício no jogo, corrompendo o juiz. O que leva o leitor a supor que Arthurzinho conseguirá o que pretende com o juiz? A fisionomia e o movimento suspeito de Zé Pequeno de olhar para ambos os lados apressadamente, o que pressupõe que o ato não poderia ser testemunhado. Na tirinha foram empregadas duas expressões idiomáticas. Identifique-as e explique o sentido de cada uma delas. Cara de pau, pessoa folgada, atrevida, né? Caixinha de surpresa, inesperado, surpreendente. Há muitas expressões idiomáticas criadas com base em palavras do futebol. Faça uma pesquisa para identificar alguns exemplos de seus possíveis significados. Aí pode ter colocado, né? Ficar para escanteio, quer deixar algo esquecido por alguém, pisar na bola, fazer algo errado, pendurar a chuteira, aposentar-se, vestir a camisa, acreditar, defender, né? E a gente vai ir para a página 147. Explique em que consiste o duplo sentido da expressão lágrimas de crocodilo e o efeito usado na tirinha. Por se tratar de um crocodilo de verdade, pode fazer referência a lágrimas ou ainda a expressão idiomática lágrimas de crocodilo, que indica lágrimas falsas. O duplo sentido é um recurso empregado para causar humor na tirinha. Nós temos aí, agora ler o texto, certo? Que explica o significado e o surgimento da expressão lágrimas de crocodilo. Olha aí. Quando uma pessoa chora, fingindo que está triste por alguém, falamos que ela está chorando lágrimas de crocodilo. Essa expressão surgiu pelo fato de o crocodilo estar sempre com os olhos úmidos, característica dos animais marinhos, pois ajuda a diluir o sal presente na água do mar e a proteger os olhos. Portanto, quando falamos que alguém está chorando lágrimas de crocodilo, queremos dizer que se trata de uma lamentação falsa, que a pessoa só está querendo causar uma boa impressão. Você já tinha ouvido falar nessa expressão? Se sim, em que situação ela foi usada? Né? Você vai trair o seu ponto de vista. De que forma o texto dialoga com a tirinha? Você vai fazer a recapitulação, né? O texto, ele dialoga com a tirinha na medida em que busca esclarecer as possíveis origens da expressão. Reescreva a fala do segundo quadrinho da tirinha, tá certo? Substituindo a expressão lágrimas de crocodilo por uma expressão literal que indica a ideia de falsidade. Pode ser, e nada de chorar, né? Lágrimas fingidas, e nada de lágrimas de mentirinha, e nada de choro falso, né? Entre outros que você possa ter acrescentado. Leia o texto a seguir, que explica o significado da expressão idiomática pensar na morte da bezerra. Você já empregou essa expressão? Comente o efeito do sentido da informação. Calma, ninguém morreu. Não, ironicamente, né? Esclarece ao leitor que o significado não deve ser interpretado de forma literal. Introduz o texto dessa maneira para tornar a explicação mais leve e bem-humorada. Traz aí um certo humor, né? Ele quer fazer uma comparação. Outra expressão idiomática foi empregada no texto. Qual é essa expressão e com qual sentido ele foi empregado? Sangue de barata, né? Pessoa insensível. Né? Não sente nada, tá bom? Ok? Então, aí a gente termina, né, da página 148. E a gente começa, né, essa análise do diário íntimo, tá certo? A gente começa aí com essa indicação
do diário íntimo. A gente vai ver aqui algumas observações, tá certo? Fizemos aí a correção. Trata-se de o testemunho do cotidiano de alguém. É uma estrutura repetida, né? Que apresenta sentimentos diferentes, tá bom? E com datas. Ele sugere como uma confidente, querido diário. São ordenados por ordem cronológica, tá certo? O protagonista e o narrador são a mesma entidade. O discurso é livre, para que o narrador expresse os seus sentimentos, ideias sem limitações. É subjetivo, tá bom? Por vezes a narração é descontínua, intercalada, pois só acontece quando o sujeito denunciado deseja registrar algo. Aí tem vários tipos de diário: diário pessoal, diário de ficção. E a gente especifica aí, o diário pessoal, ele é íntimo, destina apenas ao seu autor. Não existe grandes preocupações literárias e a linguagem é fluida e familiar, tá bom? Diário de ficção não se trata de um diário genuíno. A preocupação com a linguagem é muito maior. O diário de fixação é uma obra literária apresentada na forma de anotações pessoais, tá certo? E a gente deixa aí como indicação para vocês, né, essa atividade da página 153 a 157. Na próxima aula a gente inicia, né, fazendo essa leitura com vocês, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Importante que você leia com bastante atenção, se aproprie das informações, para que assim vocês possam responder as questões propostas no livro, que vai da página 153 a 157, tá bom? Então, se organizem para que vocês possam fazer essa leitura. Não deixe de atualizar a sua agenda, tá certo? Na próxima videoaula, a gente já começa fazendo a leitura do texto, né, junto com vocês, e resolvendo as questões, tá certo? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.